son las proteínas que se encuentran en los uniones intercelulares y es el complexo de uniones intercelulares que se están compuestas. Ontem eu não apareci, foi uma correria sem fim ontem. Resolvendo coisas de trabalho, de paciente e tal, então não pude me dedicar às leituras. Acho que eu não li nada ontem. Hoje já é quinta-feira, acho que eu não li nada. Mas eu consegui gravar o vídeo dos livros lidos de janeiro, né? E consegui gravar também os livros, umas coisas de postagem, mas ler mesmo não rolou, tá? Aí agora de manhã eu já vi todos os pacientes, vou dar uma respirada pra dar umas aulas ali para os residentes, se tudo der certo. E aí antes disso eu vou tentar editar umas coisas. Eu tenho que preparar uma aula também para uma apresentação mais séria que vai ter. Eu acho que eu vou deixar fazer no fim de semana, tô pensando. Pronto, gente, terminei aqui o atendimento na clínica. E a gente chegou na metade de O Sol é para Todos. Acabou num momento assim bem dramático, que o Atticus, ele resolve proteger o Tom Robson, né, que é o homem negro acusado de estupro, proteger ele de um linchamento, e ele fica sozinho na madrugada em frente à cadeia. E chega um pessoal, né, e eu não posso contar o que acontece, mas já falei pra vocês um pouco sobre a leitura de O Sol é para Todos, uma leitura fantástica, a escolha narradora não poderia ter sido melhor. E ontem a gente gravou a meta até o capítulo 15 para postar para vocês, vem cá. Qual o problema? Eu gravei só áudio, eu não gravei o vídeo. Nossa, eu quase chorei, porque foram 3 horas de gravação. Acho que na edição vai ficar umas 2 horas, porque a gente tava com alguns problemas de conexão, então muitas vezes cortava e eu tinha que falar assim, cá, vamos repetir, ou tinha um delay e acabava falando juntos. O que acontece, gente, essas coisas de internet e tecnologia, né? E eu esqueci de gravar o vídeo, eu botei só como áudio a gravação, então eu vou ter que incluir os slides. Ai, gente, vai dar um trabalho. Teoricamente é pra sair amanhã, então hoje eu tenho que editar isso, mas eu tô aqui trabalhando. Eu vou pro hospital agora. Eu gravei um conteúdo pro Insta da Oncologia, o meu Insta profissional agora, que foi sobre câncer de mama hereditário. Ficou tchucu o conteúdo, viu? Ficou muito bom, não é por nada não. Vou subir agora ele e vou já pro outro hospital. É isso. Eu decidi que eu não durmo hoje sem terminar o maldito Fausto. Fausto 2 especificamente. Fausto 1 eu gostei muito, mas Fausto 2 não vai. Não vai. Mas eu decidi que eu não durmo hoje sem terminar. Nunca mais eu vou dormir. Estamos aqui, né, Luquinhas? A gente tava tentando editar 3 horas e 10 de conversa minha da cá falando do Sol é para Todos. 3 horas e 10, acreditem. E aí a gente teve alguns problemas com a internet de conexão, que teve delay, teve conversa que se repetiu. Então eu tô tendo que tirar todos esses extras. Ai, que calor. Mas tá aqui, ó. Jaque, ali, vinho, Luquinhas. E tô ali. Aí eu vou lá, faço 5 minutos, volto. Vou lá, faço 5 minutos e volto, mas são 3 horas. Que delícia, que sabor. E aí, nessa brincadeira, hoje eu só fiz editar. Eu editei material pra oncologia, eu editei livros lidos de janeiro. Tô editando isso. Lê que é bom. O que aconteceu hoje, Luquinhas? Blé. Né? Blé, mamãe. Leu nada. Ai, ai. Tô aqui terminando de editar. Ai, gente, o áudio ficou muito ruim. Porque ficou com o eco do meu fone na fala da Cá e a internet da Cá tava ruim. Então, teve problema dos dois lados. Mas são 3 horas de gravação, não dá pra gravar de novo. Vai assim. Nas próximas a gente melhora. Até ver uma questão sensível aí, que a E gente pega... peguei firme ontem, Fausto. Dormi muito tarde.
já fiz papinha de Lucas pra dar. O Lucas tá fazendo fisio ali. E eu vou dar papinha pra ele. Depois ele deve dormir. Aí eu vou tentar trocar de roupa pra malhar, enfim. Tô aqui tentando terminar Fausto. Aqui, esse é o livro Mulheres, Mitos e Deusas. Eu peguei, comecei a ler aqui agora, o capítulo que fala de Margarida, né? De Fausto aqui. E tô vendo o filme de 1926, baseado na obra. O início é bem diferente, mas é baseado. Essa parte aqui tá sendo a mais fiel, que é a parte de Fausto I, que tem a Margarida mesmo. Mas o início, a intenção do pacto e parte da origem do Fausto, da sua angústia, pra mim ficou diferente. Acabei agora de assistir. Peraí. Eu acabei agora de assistir o filme Fausto de 26. É mais Fausto I e é baseado, por exemplo, o início, quando Fausto decide que nada nessa vida terrena prende ele mais, ele já buscou tudo em sabedoria, conhecimento, e nada disso serve a ele, nada disso. Ele desconhece e não quer conhecer o transcendente, né? Então tudo na vida terrena aqui já não serve mais, ele resolve acabar a vida dele. E aí, o Mefisto que fez lá um pacto. Olha, peraí. Mefisto que fez uma aposta com Deus, né? Na verdade, Deus fez uma aposta com ele, de que ia levar a alma dele, que ia fazer ele querer o terreno, né? Então, no livro Fausto, ele entrega o terreno a ele de várias formas. Entrega através da mulher inocente, que é Margarida, através da juventude, transforma ele em jovem, a mulher inocente, que é a Margarida, e daí vem a grande tragédia da Margarida, que é a história assim. E vem no Fausto II, que é meio confuso, a Helena, né? E nos dois ele tem um filho, né? E nos dois o filho morre. Isso é spoiler, mas é Fausto, gente. Fausto não tem spoiler, né? Entender a forma que é interessante. E aí, nesse filme aqui é mais Fausto I e na verdade o Fausto faz o pacto querendo salvar todos da peste. É por um motivo nobre que ele faz o pacto. Mas no meio do caminho ele se perde e gera a mesma tragédia ali, similar à tragédia de Margarida. Aqui mudaram um pouquinho o sentido da tragédia de Margarida, qual foi a intenção dela e qual foi a redenção dela, né? Quem salvou ela? Porque foi a Maria, né? Maria mesmo que salvou Margarida. E aqui ficou um pouquinho diferente no filme. Mas... E aí eu vou acabar hoje. Fausto. Bom dia, gente. Eu nem sei se ontem eu apareci. Mas atrás eu apareci. Eu nem sei se ontem eu apareci por aqui. Nem lembro. Esse fim de semana eu fiquei na função de Luquinhas. Melhor função. Lógico que eu conto com muita ajuda, né? Mas fiquei mais nisso. Tive que editar um negócio tão trabalhão. A gente gravou o vídeo da apresentação de O Sol é para... Apresentação não, da metade da meta do Sol é para Todos. E o vídeo ficou muito ruim em som, tanto por questões de que meu fone não estava abafando o áudio, como porque a internet da cá estava ruim. Então cortava muito e tinha um delay gigante, então isso trabalhou bastante. Então a edição foi bem trabalhosa, porque na edição eu tentei tirar o delay e as comidas de frases, mas o eco não consegui. Então ficou bem difícil, foi um trabalho danado. Bom dia. Além disso, eu terminei Fausto, gente. Terminei Fausto, não acredito. Assim, a parte 2 é a parte ininteligível, impossível. Assim, pra mim, né, do conhecimento que eu tenho, é impossível conseguir linkar diretamente as referências. Então, minha leitura dependeu muito da análise alheia. E a análise alheia não é uma análise banal, assim, mais direcionada e tal. Então, foi muito importante
a Debs da Academia Bocol fazendo as análises dela, foi muito importante ver alguns vídeos complementares que eu nem acabei ainda, né, para poder organizar meu pensamento. Porque a partir do momento que eu entendia ao que aquilo estava se referindo, fluía. Eu bati o negócio e falei assim, cara, não tá rolando. Aí, na hora que eu entendi o que era, fluía. A partir do momento que entrou lá, Ícaro, que eu não posso contar porque é spoiler. Tem spoiler de Fausto, gente, não sei. Mas a partir do momento que entrou Ícaro, que entrou um casal de velhinhos lá, do Fausto, querendo mudar a geografia da natureza, querendo provar que o conhecimento poderia mudar a natureza, domar a natureza. E a questão da natureza está muito ligada ao feminino, que era uma coisa que eu tinha percebido que tinha um feminino contrastante na Margarida no Fausto 1, na Helena no Fausto 2, e aí a gente entendeu o feminino como algo maior ainda, a natureza. Eu fiquei impressionada de um homem abordar esse tema em pleno século XVIII. Eu não estava esperando por isso. E aquilo ali mexeu comigo, gostei. Mas eu tô trabalhando, tá, gente? Então eu tô aqui falando com vocês, mas estou organizando as coisas. Sim, eu não teria conseguido se não fosse por ajuda alheia e eu não tinha como dar 5 estrelas, porque tudo aquilo ali não foi tirado por mim mesma. Então, você deu menos nota por uma ineficiência sua. Não, porque assim, também tem outra coisa. O Fausto 2 parece sim uma obra inacabada. Gente, porque os vincos, sabe os vincos? A liga não bateu. As coisas mudaram, as cenas mudavam de cara, assim, muito rápido, às vezes com pouca explicação. E isso pra mim ficou bem difícil. E eu achei que a mensagem estava enigmática demais. Ele escreveu pra ele mesmo. Isso foi uma sensação. Então eu dei 4,5. Mas foi um desafio esse livro, fiquei muito feliz que eu terminei. Ó. E teve debate final de Lolita, a gente chegou, me bati até umas horas. Aí hoje eu tô focada já estudei, ó, são 7h20 da manhã e eu já estudei oncologia, eu vim no caminho todo, ouvindo um monte de aula de oncologia. Então, tenho que apresentar esse fim de semana num preceptorship, câncer de próstata, castração resistente, então tava revisando o material. Agora eu vou desobnubilar um pouco a cabeça das aulas e vou ler um pouquinho. Qualquer outra coisa, quando eu aqui no plantão e depois eu volto para montar a aula. É isso. O Chico, que é maravilhoso, ele já apareceu no Fantástico. Não que apareça no Fantástico seja atestado de que a pessoa é maravilhosa, mas ele era maravilhoso. Chico era um menininho de 6 anos. Lindo, o sorriso mais dengoso e safado que eu já vi na minha vida. E que tinha Down. E ele morreu hoje de manhã. Esse luto materno é muito complicado pra mim. Sabe, acho que pra mim não. Qualquer mãe, nenhuma mãe tá preparada pro luto materno, né? Eu vivi alguns deles, de perdas gestacionais e de idealizações. Não a idealização que as mães naturalmente fazem, mas idealização de ouvir mamãe, ver, dar os primeiros passos. Tive que ressignificar muita coisa. E eu sinto que a minha profissão tem me feito cada vez mais lidar melhor com o luto, sabe? Eu me sinto preparada para vários lutos que eu sei que eu vou viver, ou sei não é certeza de nada, mas que, porque eu posso ir antes dessas pessoas, mas que naturalmente eu sei que eu posso viver. Que é dos meus pais, da minha irmã, por ser uma irmã mais velha, de amigos, sogros, tios, né? Eu me sinto, ninguém tá preparado o suficiente, mas eu me sinto que eu posso encarar isso de uma forma
com mais resignação. Não digo que sem dor, né? Mas com mais resignação. Mas o luto materno é uma coisa que tem um buraco muito grande dentro de mim. Por meu filho ser uma criança típica, eu sei que as chances dele de ter uma sobrevida mais curta é maior do que as crianças típicas, né? Do ponto de vista estatístico. E nossa, gente. Eu não sei se um dia eu vou estar preparada. É lógico que é algo que eu não sei, mas toda vez que uma criança típica morre, esses questionamentos me vêm assim, de forma torrencial, sabe? É muito difícil, muito difícil. Eu não consigo fazer nada, só tô pensando no Chico. Eu fico imaginando a mãe dele. Com certeza a mãe dele talvez esteja mais preparada do que eu. Com certeza não, mas acredito. Porque eles viviam um processo mais longo que o meu, né? E talvez para algumas pessoas isso vá transformando. Eu lembro muito da Maria, da Jaque, que a certeza da morte iminente da Maria sempre existiu na cabeça da Jaque, porque é uma criança que fugiu todas as estatísticas, né? Pouquíssimas crianças passam de 1 ano e ela viveu 3. Ela tinha a acrania e a anencefalia. Ela não era nem para ter nascido e a Jaque insistiu, e não por egoísmo, por amor. Porque ela sabia desde a situação, lógico, desde da gravidez, né? Desde os 3 meses ela sabia. E acompanhar o processo da Jaque foi muito importante para mim, mas ainda não. Eu tô pedindo 1000 fotos de Lucas aqui pra poder me sustentar. Ah, com vontade de largar tudo e sair correndo. Vou atender agora. Desse jeito aqui. Hoje o cara não tá legal. Eu não lembro se eu comentei de Fausto, gente. Assim, eu cheguei a comentar sobre a leitura, eu não lembro. Que eu finalizei, né? A leitura finalmente de Fausto 2. Fausto 1 é uma tragédia amorosa, digamos assim. Porque a gente tem o Fausto, um homem letrado da ciência, um homem mais velho, um homem idoso, digamos assim, e que resolve se matar, não está mais preso às coisas materiais, acha que nesse mundo não tem nada mais que vai encantar ele, e resolve matar. E a gente tem um prólogo lá do céu. Primeiro a gente tem um prólogo do teatro, que tem o diretor, o palhaço e o ator. E aí depois a gente tem o espelho no prólogo do céu, que o diretor é Deus, o palhaço é o Mefistófeles e o ator é o próprio Fausto, né? E o Tiago chega falando assim: eu acho que esse mundo é muito ruim, veja só, as pessoas estão lá sofrendo, até eu fui com pena de ir lá perturbar eles. E aí Deus induz uma aposta para Mefistófeles e permite que ele tente a alma do Fausto e fala: Fausto já está salvo, tá? Pra quem fica perguntando no final lá, Fausto já está salvo, ninguém pode ir contra Deus, não importa se é um seu pagão, se o que for. Enfim, só quem lê vai entender o que eu tô dizendo. Fausto já está salvo, meu amigo, não importa o que ele faça, tá? E você não pode tirar a superioridade de Deus, mesmo que isso vá contra seus próprios princípios, os próprios princípios divinos.
E aí, ele fala assim, Deus faz essa aposta com o diabo. Alá estilo Jó, né? Tipo, pode tentar esse homem aí. E aí o Mefistófeles chega para Fausto em um dado X momento, depois de ele ter sido salvo do suicídio pela Páscoa. Deus jogou a Páscoa lá, música de Páscoa, para ele ouvir e ele não se matar. Então não é o pacto que salva ele, tá? E aí uma nova aposta acontece. Nessa nova aposta, cadê meu paciente, gente, aqui? Nessa nova aposta entre Fausto e Mefistófeles pegaria a alma de Fausto se ele se rendesse ao material e resolvesse falar, isso aqui é bom, eu quero isso aqui. E aí começa, né? Ele começa com a primeira tentação, transforma ele em jovem e coloca a tentação no feminino, numa mulher pura. E não posso contar porque tem a tragédia da Margarida, que assim, gente, é uma baita tragédia, com todos os requintes de tragédia. E eu vi um filme do cinema mudo, de 1926, tem quase 100 anos, um filme que é baseado, tem algumas diferenças básicas, assim, mas é baseado no Fausto I. Eu não li Fausto Zero e não vou ler, tá bom? Existe Fausto Zero, que são escritos que ninguém sabe se é da autoria mesmo de Fausto, porque ele queimou e uma amiga reescreveu. E é a reescritura desses escritos. Então ninguém sabe se foi ele mesmo, se foi o Goethe mesmo que escreveu. E aí, nesse Fausto... Cadê? Tô trabalhando, tá, gente? Ao mesmo tempo. No Fausto 2, depois da tragédia da Margarida, e o Fausto 1 tem muita referência, é muito legal. Fausto 1, gente, foi uma leitura que eu consegui ficar imersa, que no início eu tive a dificuldade de entender a estrutura, porque o predicado vem antes do sujeito, sabe? Então você tem que ir lendo, fazendo esse exercício, porque é um poema escrito com predicado antes do sujeito. E tem algumas coisas meio difíceis, mas Fausto 2 tem essa mesma estrutura, mas é uma linguagem quase indecifrável. E não é um problema de tradução, parece que o próprio Goethe fez isso mesmo, sabe? Pra mim ficou muito difícil entender essas coisas, o que estava acontecendo mesmo, o que eu tava lendo mesmo. Eu me sentia analfabeta. Então algumas coisas eu precisei de tradução dos universitários mesmo. Então a Debs do Alabokovs ajudou muito. E eu tô vendo umas aulas e eu peguei os materiais pra decifrar o que estava escrito ali. E isso me ajudou a fluir. Depois de um tempo eu até peguei o ritmo, sabe? Mas é uma mistura de um monte de coisa mitológica, um monte de coisa doida, que por vezes você se perde. Tanto que o Fausto 2, quem leu para o editor 34, eu li pela Martin Claret, então foi fluido, mas é porque não tem muita nota de rodapé no meio do livro, tem umas pontinhas, mas teve hora que eu falei assim, chega, eu preciso ler esse livro, se eu for parar para ver todas as notas de rodapé, vai dar ruim, melhor fazer uma leitura aqui direta, tentar extrair o que eu consigo, só assim fluiu, tá, gente? E depois eu vou tentar entender o que foi, e esse livro eu vou ler com certeza umas 3 vezes ainda na vida, vou mesmo com trauma. E vai, vixe, tem uma reunião agora, socorro, deixa eu entrar na reunião. E foi, e assim eu consegui terminar. Depois que eu terminei, que aí eu já tinha feito minha ideia de algumas coisas, já tinha entendido lá a coisa do rei, a coisa da inflação, a guerra civil, e foi meio preditivo, assim, porque na Alemanha, logo depois da Primeira Guerra, teve a pior inflação de todas, né? Ele previu isso. E tudo bem que não era com o rei e tal, mas ele previu que ia acontecer após a Primeira Guerra, de impressão de dinheiro, dívida, impressão para pagar as dívidas, dinheiro solto. A maior inflação da história, foi uma crise bizarra, né? E no Goethe, no Fausto, já era uma guerra civil lá. E eles pegam o que tem subsolo como garantia, sabe? É uma outra estrutura. Gente, não é aquele mundinho fechado ali da Margarida e do Fausto. É um mundo. Você fica meio perdido. E aí, quando o Fausto, junto com o Mefistófeles, consegue produzir dinheiro, e antes de gerar a guerra civil, o problema é que depois eles voltam e resolvem a guerra civil,
o rei fica tão achando que eles podem tudo que fala assim, eu quero a Helena. E aí você sai da mulher pura, e essa parte eu peguei antes mesmo do pessoal falar, da mulher pura, da candura, para a mulher que veio que foi diretamente escolhida por Afrodite como a mais bela de todas e foi dada para Alexandre. Aí a Helena e Paris aparece no jogo de luz, e eu tinha, essa parte eu não tinha pegado, que era o jogo de luz inicial. Pra mim eles tinham aparecido mesmo. E depois eles vão atrás do corpo, porque pra mim eles tinham conseguido aparecer ali, e depois o Fausto fica apaixonado por ela, e aí eles vão atrás do corpo. Trazer ela mesmo, conjurar ela personificada. E eu tinha entendido que eles tinham trazido a alma, não que era jogo de luz, e que depois eles iam atrás do corpo dela. É isso, ó, loucura, viu? Ó, grande loucura. Nessa alma que eles foram atrás, eles vão, gente, no fim do mundo, lá naquelas ilhas de Afrodite e tal, pra buscar a Helena. E, enfim, consegue, Fausto convence, Fausto não, Mefistófeles convence a Helena a ficar no castelo com Fausto. O negócio é tão louco que eles têm um filho. Essa parte do filho foi, a partir daí eu tava odiando até então, porque pra mim tinha sido muito viagem. Tava muito difícil para absorver essas informações. Tá, e aí voltando para Fausto 1, se Helena o quê? Se Margarida pudesse ser do Goethe, então ela não tinha como, ela teve que ir pra uma tragédia, que só você lendo para entender que é uma baita tragédia. Se ela tivesse sido dele, talvez ele tivesse falado assim, eu quero esse mundo, então, e aí a alma dele tava perdida, né? Aposta. Então, Deus claramente não ia deixar a Margarida para ele. Eu já sabia que a Margarida não vai ser dele. E aí a tragédia acontece. E Deus não faz o mal pelo mal, né? Ele salva a alma dela através de intercessão ou de intercessão. Só quem é católico vai entender. Então, mesmo acontecendo a tragédia na vida dela, a alma da Margarida tá salva e ela tem um arrependimento que parece meio que eu tô seguindo o script, mas ela também, pra mim, mesmo sem arrependimento, ela ia ser salva de qualquer forma. Isso vai contra a ideia do céu cristão, né, que tem que ter arrependimento, porque Fausto não parece ter um arrependimento, mas desde o início eu falo, já tá escrito lá, a alma dele tava salva, não importa se ele tinha arrependimento. Ai, mas isso vai contra tudo, não importa, gente. Eu não vi o professor José Boninato falando, mas Deus já tinha dito, sabe? E Fausto e Goethe não é um teólogo. Provavelmente ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia que isso ia ser polêmico. Minha impressão pessoal, tá? Porque eu me tirar minha impressão pessoal. E aí, eles têm um filho, né? Helena, como já no Fausto 2, Helena tem um filho com Fausto. Gente, o filho é uma coisa que pode fazer a gente amar a vida e amar a vida terrena aqui, tá? Ai, é ruim amar... Não é, mas existia uma aposta que se ele falasse que ele ia amar as coisas terrenas aqui, a alma dele estava perdida, tá? É só por isso. O que vocês acham que vai acontecer com esse filho? Mas intercessão divina, não aparece diretamente intercessão divina, mas pra mim foi, tinha que ser. E ele, né? Enfim, só lembro. Aí, quando eles voltam lá e salvam o reino do cara lá, aí eu vou ter que fazer uma resenha de Fausto. Quando eles voltam, essa parte do filho foi que eu mais amei, porque eu falei assim, agora eu vou entrar no jogo. Porque até então, surgindo Helena, uma outra mulher diferente, totalmente oposta de Margarida, o jeito que ela surge ali, eu tava viajando. Eu não entendi o que era alma, o que era corpo, o que era luz, espectros de luz, de tipo de teatro, de holograma. Essa parte eu tava assim, e é muito difícil de entender, eu não tava entendendo, e eu fiquei engrunhada naquilo ali. Quando chegou o filho, e aí quando eles voltaram pro reino, salvaram o reino da Guerra Civil, eu fui pegando de novo, e nessa ele ganhou um monte de terra perto do oceano, e ele queria, através da ciência, o Fausto, mudar a natureza. Ele queria transpor o mar, transpor o oceano e mudar a costa. Ele queria fazer o papel de Deus. E se ele conseguisse isso, ele iria amar a coisa material.
Ele vai conseguir, gente? O que vocês acham? Se Deus falou que ele já estava com a alma salva, não ia ser entregue ao diabo. Se ele adorasse qualquer coisa, aqui a alma dele estava pro diabo, não tinha como. Então, ele não chegou a amar nada das coisas aqui. Tá se perguntando por que chega aquele final ali, as pessoas não estavam entendendo. Pra mim, foi esse caminho. Deus falou. E nesse caminho que Deus falou, tragédias aconteceram, tá? Então, é tenso, porque tem aquela questão, né? Coisas boas e ruins acontecem a pessoas boas e ruins. Por quê? Mas existe uma salvação lá pra cima. Teoricamente, não importa se o que acontece aqui você viveu mal ou ruim, é como você fez as coisas. Diferente de Fausto. Fausto já estava com uma alma salva. O Deus já tinha vencido a aposta com o diabo. A partir do momento que ele apostou, não tinha como ser diferente. Não tinha como ser diferente. Era Deus. Era Deus. O diabo só existe porque Deus existe. Como é que o diabo ia vencer Deus? Não ia. Pra mim é essa a mensagem. Não importa o que aconteça, Deus sempre vai vencer. E nesse caminho vai atropelar algumas coisas aí, mas o que importa é a salvação no outro plano. Porque acontecem umas tragédias ali, viu? De um casalzinho, um casal bem arlacuto. E essa parte eu peguei da referência ao casal de idosos que Zeus e Hermes, eu acho, visita ali, e só esse casal que dá abrigo para Zeus e Hermes em forma humana, e eles salvam eles de um grande dilúvio, e daí surge parte da humanidade, tipo Moisés mesmo, tá? As histórias se... Enfim, essa parte eu peguei porque eu tinha lido no livro de hoje da mitologia grega, e porque tem metamorfose também tem? Não tem metamorfose. Tem no livro de hoje da mitologia grega, na parte que fala sobre o surgimento enfim, dos humanos. E aí a mulher deu origem a todas as mulheres, essa mulher do casal, o homem deu origem a todos os homens do casal. E aí a gente tem a epopeia de Gilgamesh trazendo também o dilúvio ali no meio da Mesopotâmia. As histórias, gente, tudo se mistura. Enfim, eu tô no surto. Mas o que eu queria falar com vocês era outra coisa, que essa noite foi terrível. Peraí. Pronto, eu acabei de preparar uma aula desse artigozinho aqui da ONCO, que amanhã a gente tem reunião de tumor do sistema nervoso central. Tenho que preparar uma aula para um congresso que eu vou apresentar sábado. E só correria. Mas enfim, vamos lá. Essa semana tá bem puxado pra mim. Hoje tem uma reunião que eu organizo, né? De neuro. Nossa. E sábado tem preceptorship que eu vou apresentar. Tem que resolver as coisas do batizado do meu sobrinho, as coisas burocráticas de documento. E eu não sei se eu comentei. Comentei do susto que o Lucas deu. Nossa, gente, eu chorei tanto. E ele tá sofrendo com o dente, viu? Ele só aceita o dedo da gente na boca dele pra ele morder e coçar. Mais nada ele aceita. Tá faltando aqui em gravar as coisas do vlog, porque tá muito corrido. Ontem eu acabei perdendo, entre aspas, muito tempo fazendo o artigo da reunião de hoje, né? Aí hoje de manhã foi dia inteiro de reunião da ONCO. Aí eu vou agora atender paciente, depois tem reunião multi. Aí depois tem que ir pra casa correndo, aí vai ter reunião da neuro. Aí depois eu vou tentar fazer a aula pro preceptorship de oncologia que eu vou apresentar, que vai ser sábado. Ou seja, hoje o dia tá inteiro onco. Eu até comecei a falar memória. Deixa eu pegar aqui. Agora na hora do almoço do Nabokov. Quer dizer, eu tinha começado já a ler o prefácio e tal, mas sabe quando você lê assim meio com sono? Então eu recomecei. Aí a gente tá na infância dele ainda, né? O prefácio é todo ele explicando que ele compilou aquilo ali, mas que foram publicados partes separadas, cada capítulo, e as revistas que foram, os locais que foram. E a gente tá vendo a parte da infância, ele contando, né, que tem
São 3 irmãos, quem era o pai, quem era a mãe. Quando aos 4 anos ele se deu conta de que os pais tinham idade também, 27 e 33 respectivamente, mãe e pai. E que ele aprendeu primeiro a escrever e ler em inglês, que em russo, que matemática não era o forte dele. Ele tinha um professor que foi preso nos campos de concentração por não ser um bolchevique extremista, um comunista extremista, né? Qualquer um que não era extremista, como extremista, era contra a revolução. Foi pro campo de concentração na época de Lenin, né? Porque tem gente que fala, a gente até comenta isso quando tá lendo o Gulag, as aulas, a Debs aí, enfim, que desde Lenin já existia, né? As pessoas colocam tudo na culpa nas costas do louco do Stalin, mas que desde Lenin tudo existia, né? Essa é uma das coisas que eu não perdoo. O George Orwell, quando ele escreve aquela Revolução dos Bichos, que ele passa pano no Lenin e no Trotsky. Não perdoo. Por isso eu não consigo dar nota 5 para aquele livrinho. Que mais? Aí ele falando que o pai foi preso porque em 1916 dissolveram, o Czar dissolveu lá o parlamento. E aí o pai se revoltou junto com algumas pessoas, fizeram uma reunião, e que ficou preso por 3 meses. Que aí ele fala, né, que o pai ficou descansando, achei engraçado. Mas comparado com realmente os campos de concentração do comunismo, os do Czar, entre muitas aspas, podia ser o descanso mesmo, né? Ai, senhor, tô esperando o carro chegar. Ai. É isso, aí tá falando da mãe, de lembranças de infância, do lápis da Faber de 1,20 m que ele ganhou. Gente, como a Ká falou, é uma biografia diferente, muito diferente, porque é uma arte. Socorro. Em meia hora começa o rodízio, em meia hora eu não estou fora de São Paulo ainda. Gente, que loucura, que correria hoje, tô sem respirar. Meu filho foi pra prova da cadeirinha do carro e eu nem pude acompanhar. Fiquei vendo foto assim, falando, tá bom. Você nem ouviu o que tava sendo dito. Assim, a cara da pessoa tá das melhores, né? São 9h16. Teve reunião, já apresentei a reunião. Agora tô aqui montando a aula do congresso, sábado. Que preguiça. Eu não tô nem em quinto da aula ainda montado. Mas é isso, né? Vamos que vamos. Segue o jogo. Só vai. Bora lá.